paz de Jesus, amados irmãos, família, Ministério para as Crianças e Adolescentes do Estado de Santa Catarina e todos que estão assistindo esse vídeo. Então quero bendizer a Deus por a alegria de poder estar com vocês, né? Esse tempo Deus tem nos dado uma graça muito grande, poder chegar em lugares que eu antes não consegui chegar, né? Estive na Praça de São Pedro com o nosso Papa Francisco, e estive também em Fátima, né, nesse ano. Então também estou chegando agora no estado de Santa Catarina. Que grande graça, que alegria para o meu coração e tenho certeza que para o coração do nosso bom Deus. Então, eu me chamo Anabelle. Nesse tempo o Senhor me convidou a servir no Ministério que evangeliza crianças e adolescentes na RCC Brasil. Participo de um grupo de oração lindo que acontece aos sábados na paróquia Mãe do Redentor, Rua dos Milagres, e ele se chama Família Sopro Divino. Lá também temos um grupinho de oração para as crianças que se chama Soprinho. Meu grupo de oração tem 22 anos, então é um grupo de oração que Deus tem feito maravilhas. É um pequeno grupo de oração, mas um grupo de oração maravilhoso, cheio das maravilhas do bom Deus. Então, o que é que a gente precisa trazer e contextualizar para a gente poder chegar para as águas mais profundas? Então, o que é que o Senhor está nos falando? O que é que o Senhor quer nos dizer? E quando o Senhor diz isso, o que é que Ele quer falar? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa tarefa de evangelizar crianças e adolescentes, né? Então, vossa missão, evangelizadores de crianças e adolescentes de Santa Catarina, ela é bela, né? Porque no pensamento de Deus, uma criança é como um santo em flor. Então, esse santo, ele é uma sementinha que vai nascer uma flor. Da flor vai nascer um botãozinho, aquele botãozinho vai desabrochar, vai abrir, vai mostrar a sua beleza, vai mostrar o seu perfume, vai enfeitar um altar, né? Vai cumprir a sua missão, né? E ser aquilo que Deus chama a ser. Mas porém, a nossa tarefa ela é difícil. É difícil porque vivemos num tempo desafiador, onde somos realmente, né, a todo instante chamados a preste atenção a isso, olha aquilo, o que é que está acontecendo, como é que nós vamos fazer diante dessa situação. Então tudo isso são problemáticas desse tempo na evangelização, mas que sempre e em todos os tempos, né, nós somos desafiados. Na época de Jesus, as crianças não eram contadas, né? Então, por uma questão histórica, a criança não era contada. Então, em todos os tempos, né, nós somos desafiados. Nós somos chamados a ir além de onde estamos, a não pararmos na dificuldade da evangelização, a não desistirmos no primeiro obstáculo que nos aparecer, né? Então, educar vem de duas palavras latinas. Educere, ex ducere, tirar, fazer brotar de, e extrair de uma criança tanto quanto possível, com a sua colaboração cada vez mais consciente, à medida que cresce um homem, um cristão, um santo, né? Em outros termos, é fazer resplandecer, com a graça do Senhor, a efígie do Cristo no seu rosto de homem. Então, é isso que nós precisamos fazer com as nossas crianças, ajudar as nossas crianças a resplandecerem, a serem santos. É uma tarefa desafiadora, né? Então tem um livro, Manual de Psicologia Aplicada à Educação, de Luiz Ribolet, e ele vai dizer o seguinte: o problema educacional não é de fácil solução. É verdade que poderíamos reduzi-lo a dois termos: tomar a criança como ela é para torná-la tal como deve ser. Então, é isso. Nós precisamos pegar a criança sem tirar dela o ser criança e dar a ela, ao mesmo tempo, a oportunidade de, assim como o menino Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria, né, de viver cada fase da sua vida, cada fase do desenvolvimento, sem retirar dela a identidade dela, aquilo que ela é, e fazer que ela cresça, né, não só como a gente está acostumado com a alimentação, ela crescer espiritualmente.
Então a nossa tarefa é desafiadora e por isso eu acredito com todo o meu coração que o Senhor tem nos chamado a irmos a águas mais profundas. Reconhecer que dentro de nós existe um Deus, né? Um Deus trino, um Deus poderoso, um Deus que nos chama e fazer brotar dela esse Deus que nos fez e que fez a ela imagem e semelhança. Isso é uma tarefa desafiadora nesse tempo, né? Então, quando se começou a evangelizar, se falar em evangelização de crianças e adolescentes, né? No primeiro momento só crianças, né? No ministério nós falávamos em crianças, apesar de existir a evangelização de adolescentes em alguns estados. Então, quando começou a falar nessa evangelização de crianças, né? Então, muito antes disso, Dom Bosco, ele trabalhava uma evangelização preventiva, né? Ele trabalhava essa prevenção. Antes que o mal chegue, eu trabalho a criança e já formo um cristão nela. Né? Depois de um tempo, nós somos desafiados a fazer uma evangelização de resgate. Eu vou lá, retiro a criança que desde muito cedo já está tomada pelo mundo. Eu vou lá e resgato essa criança onde ela se encontra, né? Da situação que ela se encontra. Seja uma criança que é um mini adulto, seja uma criança que está envolvida nas situações de consumismo, uma criança que com 2 anos já sabe a marca do que quer, né? Seja uma criança que hoje nós vemos, né, os nossos desafios vão aumentando, mas todos os tempos somos desafiados. Então seja uma criança que hoje, desde 2 anos, já grava vídeo no YouTube e já conhece todos os termos do YouTube. Então são desafios novos, né, mas são desafios que sempre existiram. Né? Então hoje nós temos muitas e graves situações, né? Na adolescência nós temos o alto índice de suicídio. Então nós temos muitos desafios pela frente. E por isso o Senhor não nos quer na margem. Então eu já te convido a pegar a palavra de Deus, abrir no Evangelho de São Lucas 5. E nós vamos pedir a graça agora que o Senhor possa abrir o nosso coração para acolher tudo o que Ele quer nos falar nesse dia. Tudo aquilo que Ele quer trabalhar em nós nesse dia. Então, vem Espírito Santo de Deus, vem trabalhar no nosso coração tão limitado, tão cheio de falha. Vem Espírito Santo de Deus hoje, abrir o nosso coração para acolher com a força da palavra, que ela possa cair e fazer germinar frutos e frutos em abundância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, que fala da pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Então é importante perceber o cenário em que eles se encontravam. Eles se encontravam lá no lago Genesaré, às margens. Então existiam pessoas que se comprimiam para ouvir a palavra de Deus. Então, vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago. Então, é uma coisa que precisa ficar muito clara no nosso coração, né? Essas pessoas estavam à margem, à beira, né? E estavam com redes quebradas. Os pescadores estavam com as redes quebradas. Então, acho muito bonito, porque Jesus ele vai ao nosso encontro. Então, Jesus, nessa manhã,
ele vai nos ajudar a ir ao encontro dessas crianças e desses adolescentes que estão na margem. Mas ele também vem ao nosso encontro. Quantas vezes nós nos encontramos na margem? Então Jesus, ele é de uma profundidade imensa, né? Até mesmo pela própria palavra nós podemos perceber, né? Como ele é profundo em tudo aquilo, ele é a própria palavra, né? Então, mas ele vai lá. Ele vai lá porque ele não quer que se perca nenhum deles. E nesse nenhum que ele não quer que se perca, né? Santa Madre Teresa de Calcutá, ela vai dizer que na cruz, quando o Senhor diz tenho sede, né? Ele tem sede de amor e de almas. Então ela não pode negar nada a Jesus. E elas precisam, as missionárias da caridade, elas precisam ter sede de almas. Então assim é também o nosso chamado, né? Nós precisamos ir à margem porque nós temos sede de almas, né? Mesmo que sejam das nossas crianças, mesmo que sejam dos adolescentes, dos evangelizadores, de famílias, nós temos essa sede no nosso coração. Então Jesus vai subir na barca, né? Jesus vai procurar uma melhor forma de falar para que todos possam ouvir. Então eu vejo e eu acho muito belo também outra coisa. No primeiro momento a palavra vai dizer, até onde a gente leu, né? Afasta-se um pouco da terra. Jesus, ele não nos chama e nos impele a, não, vamos logo para o fundo, não. Ele afasta um pouquinho. Quando ele vê que já dá para ir mais, então ele diz, pronto, agora faze-te ao largo. Então agora nós vamos mergulhar naquilo que eu tenho para você. Então a evangelização de crianças, né, ela acontecia muito antes dela se tornar ministério. Há 15 anos atrás, né, nós já tínhamos dentro da secretaria, né, um projeto que era o Projeto Samuel, que depois se transformou Secretaria Samuel, que depois se transformou em Ministério para as Crianças. Né? Então, aos poucos, o Senhor foi nos conduzindo aonde Ele queria nos levar, porque Ele tem sede de almas. Ele não tinha sede de água ali na cruz, Ele tinha sede de almas. Então, e aí Ele diz, agora lança as redes para pescar. Né? Então, Simão responde, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. E aí que eu vou parar mais uma vez para a gente poder partilhar mais um pouquinho. Então, o que a obediência pode fazer na vida de um servo? O que a obediência pode fazer na vida de uma pessoa? Mesmo que a gente olhe para algumas situações e diga, ai, mas está tão difícil, mas eu já fiz isso, eu já tentei por aqui. Mas o que a obediência pode fazer? Obedecer hoje, né? Obedecer nesse dia fez a Pedro encher as redes de peixes. Obedecer naquilo que o Senhor tem nos pedido vai fazer que os nossos grupinhos de oração, eles possam se encher de crianças, se encher de adolescentes. É obediência. É obediência, é parar, ouvir, perceber aquilo que o Senhor quer nos dizer, retirar dos nossos ouvidos e do nosso coração todos os ruídos. E quantos ruídos nós vamos ouvir? É um tempo de muito barulho, é um tempo de muitas coisas. Toda hora tem alguma coisa para nos distrair. Mas nós não podemos, nós precisamos estar atentos. Atentos, porque o Senhor, Ele acredita. Ele acredita que você vai nessa pescaria. Que você vai dar sim, como Maria diz, mesmo quando não sabe como as coisas aconteceriam. Vocês vão dar sim, mesmo muitas vezes estando cansados, porque passaram a noite jogando as redes e não tiveram nada, não buscaram nada. O Senhor, com essa palavra, Ele nos tira do comodismo, do conformismo, até mesmo do desejo de desistir.
quantas vezes, como evangelizadores, nós queremos desistir. Mas nesse dia, você é chamado a renovar o teu sim. Você é chamado a dizer ao Senhor que quer sim ser pescadores e lançar mais uma vez a rede. E confiar naquilo que Ele te pede. Mesmo que, eu gosto muito de dizer isso, você já tinha evangelizado 9.348 crianças. Mesmo que você seja a pessoa que mais já pescou no mundo, como Pedro, que era um pescador profissional, você é chamado a obedecer isso que o Senhor te pede nesse tempo. Vai para as águas mais profundas. Lá nas águas mais profundas nós vamos encontrar a nossa essência. No mais dentro de nós, como nos ensina Teresa d'Ávila no Castelo Interior, quanto mais nós vamos entrando nessas moradas, quanto mais nós vamos adentrar, mais próximos de Deus nós vamos estar. É um chamado que Deus faz a esse ministério de intimidade. É um chamado de confiança, de obediência. Senhor, eu vou para as águas mais profundas. Eu vou lançar as redes, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu vou, Senhor, mesmo que eu não saiba o que me espera lá, mas eu quero, Senhor, adentrar esse mar, Senhor, e resgatar esses peixes que estão perdidos. São peixes que muitas vezes foram largados, que nem se acredita muitas vezes, né? Naquele tempo de Jesus, eu digo aos meus evangelizadores, minha gente, é bíblico. Ser difícil, por isso que eu disse, a vossa tarefa é difícil, a vossa missão é bela, mas a tarefa é difícil. Na época de Jesus, quem quis tirar aquelas crianças de próximo de Jesus e impedir que fosse imposto, que ele impusesse a mão, foram os discípulos. Foram aqueles que andavam com ele. Então, vida de discípulo não é fácil, viu, minha gente? Então, por isso que nós precisamos entender a importância, porque Jesus, a palavra vai dizer, lá em Mateus 19, que Jesus parou, impôs a mão nas crianças e depois continuou o que ia fazer. Ele ia fazer o que? Ele ia curar, ele ia pregar, mas ele parou. Parou porque ele sabe que naquele momento, ele tinha aquele momento para fazer isso por aquelas crianças. Então, muitas vezes na nossa missão nós somos chamados a parar, ir à margem, rezar, entrar no coração de Deus e depois avançar para as águas mais profundas e retirar e fazer que essa pesca seja milagrosa pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que nos conduz, mas pela nossa obediência em fazer o que Deus nos fala e o que Deus nos pede. Então a palavra vai dizer assim: vendo isso, Simão caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então, na nossa missão, né, o ponto de partida está aqui. Pedro caiu aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus é que nós entramos nas águas mais profundas. Não se iluda. Não se iluda, evangelizadores. Tem muitas coisas bonitas aqui. Mas essas coisas bonitas, elas são obtidas a partir de um chamado a estar aos pés de Jesus. Muito mais do que estar dentro da barca, é estar aos pés de Jesus. Né? Então, se é para estar dentro da barca, que seja com Jesus. Né? Então, é que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pescaria que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, eu acho fantástica essa palavra. Eu acho fantástico. Então Jesus retira Pedro e os discípulos de sua segurança, aquilo que ele sabe fazer. Agora, Pedro, pescar peixe, eu sei que você sabe. Agora, Elisandra, pescar peixe, eu sei que vocês sabem, mas eu te quero pescando almas, crianças, pescando homens, pescando adolescentes.
Então, o lugar hoje que o Senhor te chama evangelizador vai para os pés da cruz, se abastece, entra nessa profunda intimidade com Deus e parte, porque o Senhor quer ver desabrochar esses santos em flor que são as crianças. E você é convidado a fazer isso. Você é convidado a se desfazer de conceitos e aprender do Senhor, como diz a palavra, a sua sã doutrina. Aprender do Senhor a evangelizar. Aprender do Senhor, porque se existia um chamado para Pedro e ele passou a vida dele toda pescando peixes, agora existe um novo chamado para Pedro. E Pedro entenda como igreja, e igreja entenda como RCC, entenda como ministério para crianças e adolescentes, entenda como você. Existe um novo chamado de Deus para a sua vida. E esse chamado, ele te impele a ir para as águas mais profundas e abandonar muitas vezes a barca. Ter que deixar lá atracada a barca à terra, porque para seguir Jesus nós não podemos levar muitas coisas que estão na nossa vida. Então eu entendo também um chamado de obediência, um chamado de confiança e um chamado de entrega a Deus, de deixar tudo. O que significa deixar esse barco para Pedro? O que significa deixar esse barco para mim? Quantos barcos? Quantas vezes eu tive que deixar o barco para seguir Jesus na confiança daquilo que eu nem sabia muitas vezes como ia ser. Então o Senhor nesse tempo, Ele faz esse chamado para você, evangelizador. Deixa essa barca aí, porque ela está te impedindo de ir além. Você não precisa dela. Quantas vezes, nós nos prendemos a tantas coisas e esquecemos aquilo que verdadeiramente é importante na nossa evangelização. Então, nesse tempo, mais do que em todos os outros tempos, nós fomos ensinados pelo Senhor. Eu achava tão bonito quando começou, a pandemia, aí eu também fui convidada a falar justamente sobre isso. E era sobre essa palavra de Lucas 5, e mais uma vez essa palavra aqui. E aí eu lembrava que o Senhor queria consertar, dizia assim, olha, o Senhor está querendo consertar as redes, e são as redes sociais nesse tempo. Então, eu refletia muito sobre isso. Por quanto tempo a internet ela foi um instrumento do mundo? Hoje a internet é um instrumento de Deus. Quantas lives estão acontecendo nesse tempo? Quantos lugares? Se eu sair aqui e entrar no Insta agora, eu vou ter uma porção de pessoas falando o nome de Deus. Isso não era verdade. Então o Senhor está consertando também nesse tempo as redes. E Ele te chama a participar dessa nova semeadura. Mas de uma semeadura que é nova, mas que resgata aquilo que está perdido dentro de nós. O desejo profundo de entregar ao Senhor almas. Lembra do teu chamado? Lembra do primeiro chamado que o Senhor te fez? E quando Ele te trouxe para um ministério, que você se encantava, que os seus olhos brilhavam, que o seu coração ardia, que você não via a hora, pronto. Hoje o Senhor quer fazer isso, e eu acho tão belo a figura de Pedro, tão significativo ser Pedro. Nós escutarmos essa leitura e a pessoa que está nessa leitura ser Pedro, Pedro, se a gente continuar, se a gente continuar essa palavra e a gente vai caminhando na palavra de Deus e caminhando na vida de Jesus e caminhando naquilo que o Senhor quer nos falar. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas mais lá na frente, Jesus volta ressuscitado e encontra Pedro mais uma vez lá na barca. Dessa primeira vez, Pedro estava na margem consertando a rede. E mesmo quando Pedro olhou para trás e quis voltar para o que ele era, pescador de peixes,
Senhor prepara um cenário. Você vai ver lá em João 21. O Senhor prepara um cenário onde encontram-se elementos. Tem o pão, tem o peixe, tem uma fogueira. Diante de uma fogueira, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro volta a encontrar Jesus. E Pedro se lança nas águas. Eu acho tão bonito. Pedro estava lá nu. Então a palavra vai dizer que ele se vestiu e se jogou nas águas. E foi ao encontro do Senhor. Então, para se lançar nas águas, ele podia ter ido do jeito que ele estava e levado a roupa para vestir. Não. Diante do Senhor, nós vestimos. Nós nos vestimos de dignidade. Nós nos vestimos do nosso chamado. E o nosso chamado é belo. A nossa missão é bela. É desafiador? É. Eu digo que a nossa evangelização não é mais preventiva, não é mais de resgate, é de guerrilha. É de guerrilha. E nós estamos dispostos a dar a vida, a deixar a barca, a mesmo cansados, colocar a rede e lançar onde o Senhor nos manda. Mesmo o enfermo, a palavra de Deus vai dizer assim, mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Então mesmo o enfermo, mesmo cansado, que você possa dizer nesse momento de formação, eu sou guerreira. Eu sou evangelizadora de crianças e adolescentes. E Deus tem muito a fazer através de mim, através do meu sim. Eu tenho chance de dar ao mundo uma geração de crianças adoradoras. Eu tenho condição de mudar realidades. Eu tenho condição de levantar muitos sacerdotes. Claro que dependendo totalmente da graça de Deus e da direção que Deus vai nos dar. Mas o Senhor te escolheu, meu irmão. E aí hoje, o próprio Deus olha para nós e assim como ele disse sim, Pedro, tu me amas. E na sinceridade do coração de Pedro, olhando para aquela fogueira, vendo o pão e vendo o peixe, Pedro diz ao Senhor, a palavra vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Mas a tradução mais fiel da Bíblia vai dizer assim, sim, Senhor, eu te gosto. Equivale a eu te gosto. Sim, Senhor, eu te gosto. Pedro não conseguia olhar mais nos olhos do Senhor para dizer que amava, mas dizia, eu te gosto. E o Senhor insistia, Pedro, tu me amas. Era a verdade de Pedro, mas naquela verdade Deus renovava o chamado dele. E na verdade de Pedro, hoje eu te chamo como igreja, a renovar o teu chamado diante de Deus. Você não foi chamado a ser voluntário, a fazer o que é a sua vontade, né? Você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. E você foi chamado por Deus. Você busca construir, o teu chamado é para construir no amor. É para levar crianças e adolescentes, famílias, a uma experiência verdadeira de batismo no Espírito Santo. Então você é chamado mais uma vez diante do Senhor, colocar a tua verdade, colocar a tua limitação. Você não foi chamado, Jesus não chamou Pedro porque ele era o mais capacitado ou porque ele era o mais santo. Jesus chamou Pedro porque Jesus viu o coração de Pedro. Jesus conhece o teu coração evangelizador. Ele sabe que você é capaz de ir a águas mais profundas e de ir além. Ele sabe que você é capaz. E por isso, naquilo que ele te chama, ele te capacita. Ele vai dizer, olha, lança a rede para cá, lança a rede para lá. Você está lançando na direção errada, mas volta agora para lançar na direção certa. E o teu objetivo são almas. Pescadores de homens. São almas. São almas que você precisa entregar ao Senhor. Desde a tenra infância, da tenra infância, nós vamos deixar que as nossas crianças, elas desabrochem. E é através desse ministério que entende a criança como ela é. Que não retira dela o ser criança, e sim, dá Jesus. Para que eles cresçam em estatura, graça e sabedoria. Para que eles cresçam com o coração preenchido, sabendo o seu lugar. E o seu lugar é na igreja, mais especificamente também dentro do grupo de oração. Que foi feito, pensado, rezado, chorado e sonhado para ele. O nosso chamado
Ele muitas vezes representa lágrimas, sim, batalhas, sim, mas nós sabemos a quem nós servimos e por que nós servimos. Então, evangelizador, né? Se o Senhor te chama a ir a águas mais profundas, eu quero fazer essa pergunta aqui, olhando para você. Qual é a tua resposta? O que você diz hoje ao Senhor? Eis-me aqui. Faça-se. Cumpra-se, Senhor, em mim a tua vontade. É essa a tua resposta? O Papa Bento XVI, ele vai dizer assim: hoje eu gostaria de fazer um convite a todos. Redescubram, queridos irmãos e irmãs, a beleza de serem batizados no Espírito Santo. Apenas começou os nossos próximos 50 anos. E fomos tão desafiados nesse tempo, tão desafiados a irmos além. Mas o Senhor nos preparou para isso por 50 anos. E nesse dia que o Senhor fez para nós, Ele convida a você. E o que você diz a Ele? O que você dá de resposta ao Senhor? Não, Senhor, trabalhamos a noite inteira, eu não vou, tô cansada. Não, Senhor, eu confio. E porque confio, lançarei as redes. Então, evangelizadores do estado de Santa Catarina, Deus espera que o teu sim faça desabrochar lindas flores do jardim do Senhor. Ele acredita em você. Ele acredita que o teu sim é capaz de mudar a vida de muitos. Ele acredita que o teu sim vai transformar uma geração. E nós teremos sim uma geração de crianças cheias do Espírito Santo, de crianças que, a modelo de João Batista, vão apontar. João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus. As nossas crianças vão ser jovens e vão apontar, anunciam a chegada do céu, anunciam que Jesus ressuscitou. Como sentinelas, nossas crianças serão os sentinelas. Nossos adolescentes serão os sentinelas, e eles apontarão para pessoas do Espírito Santo. Olha para ele, vê um campo pronto. Nós temos mais 50 anos a percorrer, mais 100, mais 200, mais 300, 400, 500, 1000, o tempo que o Senhor quiser nos dar. Nós estaremos na presença do Senhor, de geração em geração, pelo teu sim. Então quero te convidar agora, de uma forma bem simples, a fechar os teus olhos e a deixar que se passe diante de ti. Escuta a minha voz, e que minha voz desapareça, para que a voz do Senhor possa falar no teu coração nesse momento, que possa lembrar a você o teu chamado, o teu primeiro chamado, onde você colocou a barca, as redes, e seguiu, e se lançou nas águas mais profundas, na água da intimidade e da vontade de fazer a vontade de Deus. Que a tua vontade sumisse, que a dele reinasse na tua vida. Ele hoje renova esse teu chamado. Ele renova, derramando agora
sobre cada evangelizador do estado de Santa Catarina. O seu espírito em abundância. O Espírito Santo de Deus que vem com toda a força te revestir agora e te impulsionar para onde o Senhor quer. E Ele te quer inteiro, onde Ele te envia. Receba o meu irmão, minha irmã. Receba agora do alto a força do Espírito Santo. Quero consagrar a tua vida ao Imaculado Coração de Maria, para que você tenha a graça de permanecer fiel como Maria ao teu sim, para que você tenha a graça de voltar como Pedro, de colocar diante do Senhor e edificar a igreja. O teu sim edifica a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um grande beijo. Deus abençoe.